Eu joguei o Bloodborne quase 10 anos depois do lançamento. Esse jogo foi lançado em 2015. Eu consegui jogar ele só agora e agora eu vou dar minha opinião e falar um pouco das minhas impressões de como foi jogar esse jogaço quase 10 anos depois do lançamento. Eu decidi jogar esse jogo porque eu estava vendo todo mundo jogar o Elden Ring e me deu aquela vontade de jogar um Souls-like. Eu sempre gostei bastante do gênero, porém uma curiosidade, eu nunca finalizei nenhum. Eu já joguei bastantinho até o Dark Souls 1, 2 e o 3, sempre um pouco de cada. Eu já tinha jogado também o Bloodborne, cerca ali de 10 horas mais ou menos, numa primeira jogatina, depois numa segunda jogatina mais 7, 8 horas. Só que sempre acabava tropando o jogo por causa de questões da vida adulta, né, velho? Jogar Souls-like é um tipo de gênero que exige que você fique muito focado ali. Se você fica, sei lá, 2, 3 semanas sem conseguir jogar, quando você retorna, você já fica meio perdido, aí já bate aquele desânimo, já dá vontade de recomeçar, mas aí você já perdeu muito tempo, e aí você lembra que recomeçar também não é tão fácil. E aí por esses motivos aí, trabalho, faculdade, filhos, família, etc., acabei não tendo tanto empenho para continuar jogando o jogo e acabei dropando. E aí, como eu falei ali em cima, eu tava afim de jogar o Elden Ring, porém eu fui ver, cara, pra PS4 esse jogo tá custando R$ 300. E eu não tenho dinheiro e nem coragem para pagar R$ 300 num jogo. E aí o que eu pensei, falei, bom, já que eu tô com vontade de jogar um Souls-like, eu tenho o Bloodborne, que há um tempo eu peguei na Plus, inclusive, do PlayStation. Já comecei a jogar algumas vezes e acabei dropando do jogo, mas agora acho que eu vou jogar, né? E foi aí que eu comecei minha jogatina. Eu lembro que na época que eu joguei o Bloodborne as primeiras vezes, o que pegava um pouquinho pra mim, gerava até um pouco de desinteresse, foi que no começo você fica meio perdido com a história, você não entende muito o que tá acontecendo. Propositalmente, pra quem já jogou Souls-like sabe que o gênero é assim mesmo, ele não te dá muitas informações no começo, você fica meio perdido mesmo, e aí e não tem muitas cutscenes, não tem muita coisa que te instrua ali sobre o que tá acontecendo, e você só vai descobrindo as coisas ao longo do jogo, e você tem que ser bem dedicado, porque você tem que pegar, por exemplo, alguns objetos, tem a descrição, algumas pequenas cutscenes, mas com algumas frases meio desconexas, aí você tem que meio que juntando tudo pra você tentar chegar numa conclusão ali do que tá acontecendo. E é sempre muito subjetivo. Então, uma pessoa pode entender uma coisa de um jeito e uma pessoa pode entender de outra forma. Então, pra eu não ficar tão perdido e me gerar um pouco de interesse, eu comecei a ver, um pouquinho antes de eu começar a jogar, eu comecei a ver alguns vídeos sobre o jogo, porém sem tentar tomar spoiler, né? Tomando mínimo de spoilers possíveis. Então eu comecei a ver alguns vídeos principalmente sobre a lore do jogo, sobre a história em si, os personagens e tal, pra que aquilo me gerasse interesse de continuar jogando pra entender e ver aonde aquilo ia chegar. Então isso me ajudou a aprender um pouco mais no jogo. E aí então eu comecei minha jogatina e vou falar pra vocês. Depois de muito tempo, o Bloodborne conseguiu me prender. E assim, fazia tempo que eu não pegava um jogo assim que fazia com que eu tivesse aquela vontade de jogar. Sabe quando você acorda já pensando, putz, dá pra jogar um pouquinho agora? Ou, putz, vou jogar um pouquinho na hora do almoço? Ou, porra, não vejo a hora de chegar em casa pra jogar. Então eu tava meio que assim com o Bloodborne. Eu já acordava pensando nas minhas brechas ali que eu teria durante o dia pra conseguir jogar um pouquinho e avançar na história, porque eu realmente tava interessado em desenvolver aquilo pra saber onde que ia chegar. Então assim, fazia muito tempo que não acontecia isso comigo, e o Bloodborne conseguiu resgatar esse sentimento aí dentro de mim de querer jogar cada vez mais pra chegar no final e realmente entender o que aconteceu, ver a história e ver o desfecho de tudo aquilo ali. Sobre a história do Bloodborne, eu vou falar bem raso aqui para não dar muito spoiler também. A história se passa na cidade de Yarnan. Os habitantes estão sofrendo com uma misteriosa doença que transforma as pessoas em criaturas grotescas, tipo uns lobisomens, uma coisa assim. E aí a gente assume o papel de um caçador que vai em busca de respostas e uma cura para essa doença. As motivações, pelo menos na minha interpretação, as motivações do nosso personagem, que é o caçador, porque ele foi até a cidade, elas não ficaram bem claras, tá? Tem algumas teorias na internet aí e tal, mas aí cada um que tiver interesse em jogar esse jogo daqui pra frente tire suas próprias conclusões. Mas na minha concepção não ficou tão claro por que ele foi até a cidade e por que ele estava em busca da cura. E agora eu vou falar sobre alguns aspectos técnicos do jogo, né? Graficamente falando, o jogo é bem bonito, porém ele tem as limitações do jogo que foi lançado em 2015. Os cenários são bem bonitos, bem detalhados, os chefes são bem bonitos, a jogabilidade é fluida, ao contrário dos Dark Souls, por exemplo, que é uma jogatina mais pesada, armaduras, espadas grandes e tal. No Bloodborne você consegue fazer um personagem mais ágil, mais leve, que pode agradar algumas pessoas, que pode facilitar um pouco a vida de algumas pessoas também que preferem esse tipo de jogabilidade. Então eu achei a jogabilidade do Bloodborne ligeiramente melhor do que a jogabilidade dos Dark Souls. Claro que a proposta é diferente, né? Então talvez no Dark Souls seja proposital essa ideia de você ter um personagem mais pesado, com armaduras e tal. Então acho que casou bem com o estilo do jogo do Bloodborne, essa jogabilidade um pouco mais leve. Uma crítica que eu tenho braba, cara, com relação à câmera. A câmera às vezes ela se perde muito, então às vezes ela te prejudica bastante, principalmente em boss, quando você está num boss muito grande. Às vezes a câmera, quando você está muito perto dele, a câmera entra dentro do boss e você fica totalmente perdido.
ou às vezes ela vai para trás de uma parede e você não consegue ver teu personagem. Então algumas vezes eu acabei morrendo por causa disso, porque a câmera ficou perdida e eu não conseguia ver o que estava acontecendo, e aí quando você retoma a batalha, você já tomou alguns hits ali e já não dá mais tempo de se recuperar. Então minha crítica maior, assim, com relação a esse aspecto, é com a câmera, que realmente às vezes te deixa na mão ali e acaba te prejudicando, e assim, não é tão... é bem comum que isso aconteça, tá? Então algumas vezes você vai passar raiva por causa da câmera, que fica perdidona ali e você acaba se ferrando por causa disso. Com relação à dificuldade, por eu já ter jogado alguns pedaços de outros jogos, então eu já sabia como funcionava, então não foi uma surpresa pra mim a forma como o jogo funcionava. Eu entendia que você tem que upar teu personagem da maneira correta, você não pode sair distribuindo teus pontos de habilidades que você ganha de qualquer forma, você precisa upar suas armas, você precisa saber usar as runas e tal. Dito isso, eu encalhei apenas em alguns chefes até o meio do game. Depois do meio do jogo eu optei até por upar bastante meu personagem para não sofrer, então algumas jogatinas ali eu usava apenas para upar o personagem, e depois que eu upei o personagem foi relativamente tranquilo, assim, tipo, dentro do que se espera de um jogo Souls-like, foi razoavelmente tranquilo para finalizar, tá? Então, assim, a minha dica, se você tá começando uma jogatina agora, se preocupe em também, eu sei que é meio apelativo fazer isso, mas dá uma olhadinha na internet, algumas dicas para você criar teu personagem, como que você upa o personagem da forma que você quer, para você não sair distribuindo teus pontos de forma aleatória e acabar criando um personagem que não é forte, nem habilidoso em nenhuma característica específica. Então é importante você dar uma olhadinha em algum guia, alguma coisa assim, pelo menos para você ter uma base ali, ainda mais se você não tem muita experiência com Souls-likes ou não tem nenhuma experiência. Indicado que você dê uma olhadinha ali em algum guia para você entender como que você cria o personagem, que tipo de armas que você vai utilizar, como que você upa suas armas, seu personagem e tal, para você não sofrer tanto. Que se você fizer de qualquer jeito, a probabilidade de você sofrer mais do que o necessário é grande. Então essa é uma dica que eu dou, dá uma olhadinha aí, de repente, em algum guia para você saber como que monta seu personagem, para você diminuir tua base de sofrimento ali. Na minha primeira jogatina eu não tinha expectativa e nem intenção de platinar o jogo, fazer 100%, fazer tudo, enfim. Então, assim, eu fui basicamente seguindo a história principal. Eu fiz algumas quests secundárias ali, mas não nada muito aprofundado. Tem a questão dos cálices ali que você pode fazer, que eu acabei não explorando. Tá? Então, meu objetivo era realmente finalizar o jogo, chegar no fim dele. O que eu fiz a mais ali era basicamente para tentar upar o personagem, tentar pegar algum item para melhorar alguma coisa. Porém, assim que eu finalizei o jogo, já me deu uma vontade imediata de continuar, e tanto que eu fiz isso. Então, assim que eu finalizei o jogo, eu já iniciei uma nova campanha no New Game Plus, e tô jogando, inclusive, e agora sim, na segunda vez, a ideia é explorar tudo, fazer os cálices e buscar uma platina aí de repente. Então, assim, vim aqui só para trazer esses aspectos positivos, cara. Se você tá com esse jogo encostado aí, se você, assim como eu, jogou ele algum tempo atrás e acabou dropando, dá mais uma chance, cara. Ainda mais que a gente sabe que os jogos hoje estão bem caros para você pegar um jogo. Pra você pegar um jogo novo aí, tá na faixa de 200, 300, 400, 500 reais. Então é um absurdo. Eu acho realmente um absurdo você pagar tudo isso num jogo. Então, de repente, você tá com o Bloodborne parado na tua conta da PSN ali e tá sem jogo para jogar, dá mais uma chance para ele. Vai te garantir aí, sei lá, 20, 30, 40 horas de gameplay aí tranquilo, e se você engatar na história vai acontecer igual eu. Você vai querer jogar cada vez mais e mais, você vai se interessar, você vai finalizar e vai querer começar de novo. Então às vezes a gente acaba deixando se deixa levar por essa questão de sempre querer jogar o jogo no lançamento, sempre querer pegar um jogo novo, porque tá no hype ali, e acaba deixando muita coisa boa pra trás, que era o que eu fazia basicamente. Então minha recomendação é isso, se você tá com... Eu quis trazer esse vídeo justamente para isso, para abrir os olhos, assim, entre aspas, das pessoas que ficam nesse foco aí de sempre pegar o jogo no lançamento e gastar uma grana que às vezes nem tem, cara. Faz algum sacrifício aí de algumas outras coisas para pegar o jogo, sendo que tem muita coisa aí que dá para você explorar ainda para trás. E até o PlayStation 3 eu tô explorando mais ultimamente, que eu tinha aqui em casa. Eu tenho muito jogo para PlayStation 3, então tinha muita coisa que eu pegava e acabava deixando para trás, acabava dropando. E hoje eu tô dando uma certa relevância, uma certa importância para esses jogos, e tô vendo quanta coisa boa que eu fui deixando para trás por causa desse negócio aí de sempre querer jogar lançamento, só querer jogar lançamento por causa do hype e tal. Então agora eu tô aprendendo que valorizar um pouquinho o que a gente deixou para trás. Então minha recomendação é essa, se você já pegou esse game na Plus em algum momento, tem ele nunca jogou, só jogue, mano. Mergulhe de cabeça nesse universo de Bloodborne, vai até o fim que vale a pena. Dito isso, era o que eu queria passar para vocês. Vou tentar trazer mais vídeos nesse canal aqui sobre esse conteúdo, jogos que valem a pena desenterrar, e algumas informações e notícias sobre esse universo dos videogames. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí nesse canal, um canal novo. Eu já tive canal no YouTube há muito tempo atrás, acabei também desistindo depois de um tempo, por causa de questões de trabalho, família, etc e tal. E agora estou retomando sem nenhum compromisso, só para trazer alguns pontos que eu acho interessantes aí mesmo, para criar um debate, criar algumas discussões. E se você tiver qualquer consideração para fazer, deixa nos comentários, e é nóis. Valeu!